Fala aí, pessoal, Mubi de volta. Dessa vez temos aqui um convidado especialíssimo. O cara, ele vai contar para vocês aqui. Senão a gente vai dar spoiler aqui antes, então deixa que ele conta, a gente vai fazer uma ordem aqui mais ou menos dos fatos, né? Opa! Aqui com o amigo Pedro. E é isso aí, cara. Dante Luca Rosalini. E aí, cara? E aí, tudo certo? Beleza, mano? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Que é isso, mano. Legal pra caramba ter você aqui. Bom, o cara é luthier, o cara é técnico de guitarra, o cara é stage manager. Tem muita história pra gente trocar ideia aqui no MUBI hoje, certo? Certo. É isso aí, mano. Como é que começou? Putz, cara, acho que o meu começo mesmo foi quando eu comecei a ter banda, né? Tocando guitarra. Tocando guitarra, tentando entender se eu queria ser músico, o que eu queria fazer da vida. Mas quando eu comecei a tocar guitarra, eu era muito apaixonado por tocar, mas eu era muito apaixonado por outras coisas também, né? Comecei a entender que não era só tocar guitarra. Ter banda era ter uma empresa, né? Eu sempre fui empreendedor, sempre tive meus negócios, sempre trabalhei, sempre quis ter o meu negócio. E aí acho que a banda foi a primeira coisa que me levou a entender que, putz, acho que eu gosto de ter o meu negócio. Olha que interessante isso. Não que seja meu, mas que eu tinha que dividir com outras pessoas, mas eu tinha uma responsabilidade dentro da banda e que eu precisava fazer. Então, não só tocar guitarra e gravar, mas vender show, quando era moleque, entregar CD na porta de casa de show para poder, né, divulgar a nossa banda. Na época eu comecei, foi 2003, eu acho, 2002, era onde tinha CD ainda, né? Você não tinha Spotify, não tinha nada, né? Então era um CD que você ia na porta das casas de show, entregava, ficava vendendo ou tentava falar com alguém na casa de show. Então essa coisa de se envolver com a música não só tocando, fazendo outras coisas, era o que me deixava maluco, assim. Às vezes, final de semana, nem tinha ensaio, não tinha show. Aí eu falava para os moleques da banda, mano, vamos entregar CD na porta tinha uma casa de show que era de São Bernardo, chamava Vulcana, eu acho. Caramba, mano, é verdade. Lembra essa casa? Lá, Eu lembro que eu ia muito lá, cara. E aí eu, Yuri, que era o batera da banda na época, Matheus, que era o guita, e o pai de Yuri, que dirigia em qualquer lugar que a gente ia, assim. Mas você é do ABC, não? Não sou. Você ia pra lá. Mas a gente ia pra lá pra divulgar, porque era uma casa que pra gente era, talvez referência na época, assim. Então, eu acho que foi o primeiro contato aí, talvez com shows e eventos, era tentar vender a minha banda. Tudo bem que não é uma parte comercial que eu trabalho hoje, mas era um outro mundo, né, que além de tocar. Mas você já tinha essa coisa já em você. Coisa que é difícil, que nem no MUBI, né? Como Monte uma Banda, que é o nome do nosso podcast. É interessante pensar nisso. Porque geralmente a galera monta uma banda, aquela coisa de montei uma banda. Nunca pensa que isso pode ser um negócio. E é um negócio. Cara, e é difícil, é um negócio difícil. É empreendedorismo hard. Nunca é só tocar, né? Porque acho que todo mundo, quando monta uma banda, pensa que é só reunir 5 pessoas, compor uma música, tá lá tocando e acha que o telefone vai tocar. Essa é a parte mais fácil, na verdade. Essa é a parte mais divertida, né? É a parte mais divertida. O ruim é o que vem depois. Eu me divertia fazendo outras coisas também, cara. Eu me divertia muito fazendo. Eu não era o virtuoso da banda. Eu tinha outras pessoas que eram mais virtuosas e gostavam mais de tocar e estudar música do que eu. Então eu acabava fazendo a parte que eu não gostava tanto de fazer, que era estudar música. Eu sempre toquei o que eu sabia tocar e que eu via os outros tocando e ia copiando, nunca fiz aula nem nada. Mas foi legal assim esse começo. E aí eu comecei a me interessar mais também pela parte técnica, talvez, quando eu comecei a tocar mais com a minha banda e entendia que eu precisava fazer coisas para o meu show ficar melhor. Então, talvez ter um equipamento melhor, ter um técnico de som que acompanha a gente, esse tipo de coisa. A gente não tinha grana para pagar, mas eu entendia que aquele cara que trabalhava na casa de show, ele tinha que ser muito bem munido de informação da banda, né? Mesmo sem alguém ter falado isso para mim. Eu falava, mas esse cara precisa saber como que eu gosto ou como que o resto da banda gosta. Então, quando a gente chegava nos shows, eu pegava os técnicos das casas de show e fazia amizade com os caras. Falava, mano, a gente curte assim, assado, a gente usa tal amplificador. Eu gostava muito de fazer essa parte. Eu adorava fazer essa parte. Então, acho que foi por aí que eu comecei a me interessar mais. Mas eu não sabia como que viver disso. Eu via aqueles técnicos de som. Para mim, na época, tinha que fazer faculdade disso, né? E eu não achava que talvez aquilo não fosse possível de fazer. Não sei por qual questões, mas não corri muito atrás. E aí, anos depois, eu parei com banda, lá em 2008, assim, parei de tocar tudo, me afastei bastante da música, fui tentar viver uma vida comum, talvez,
fazer faculdade de um assunto que nem era do que eu gostava, na verdade, do que eu queria muito fazer, mas achava que era talvez importante, porque é uma faculdade legal e tal. E aí, enfim, fui para outro canto, e aí fiquei uns 2, 3 anos afastado geral, assim, de música, de tudo. E aí foi em 2010, eu reencontrei o Vini Castellari, do Project 46. A gente se encontrou na Teodoro Sampaio. Nessa época, eu já tinha meio que saído daquela minha vida que eu tinha Eu tive uma fábrica de sorvete. Caramba! Antes de quando eu me afastei da música. E aí, nessa vida, eu, eu estava muito afastado, eu queria muito voltar, de alguma forma. E aí, uma vez eu peguei uma guitarra minha, que estava na casa da minha mãe, e levei num luthier lá no centro. Isso foi em 2009 para 2010, assim. Levei num luthier lá no centro. E aí, numa loja de instrumento, lá no centro primeiro. E aí, nessa loja, eu falei pro cara, pô, eu tenho uma guitarra, queria trocar corda, fazer umas coisas. Aí o cara falou, tem um luthier que ele dá aula e arruma guitarra. Na hora que o cara falou dá aula, eu falei, dá aula? Mas de arrumar guitarra? Ele falou, Eu falei, pô, acho legal, hein? Na época, eu tava meio, tipo assim, o que eu vou fazer da vida, né? Eu tava trabalhando de vendedor na Teodoro Sampaio, nessa época. E aí, eu falei, puta, caramba, meu, legal. Acho que deve dar bom. E aí cheguei lá, me apresentei pro cara, de imediato o cara me recebeu muito bem. Era um lugar muito simples, era ali no centro de São Paulo, e aí esse cara chamava Nê, é o Paulo César, falecido Nê. Foi meu professor, assim, meu mentor, assim, um cara que me abriu as portas para mim quando eu, não sabia o que fazer muito bem na vida, ser vendedor de loja, pô, é do caralho, mas eu queria mais. Sim. E aí esse cara foi o cara que falou, vem cá. E aí, sei lá, eu paguei um mês de aula. Aí, no segundo mês de aula, eu já era funcionário dele. Caramba! E aí, comecei a trabalhar com ele. Então, eu aprendi praticamente recebendo, mas eu ajudava muito ele. Então, eu larguei toda aquela outra vida que eu tinha para viver de luthieria sem conseguir viver ainda. Voltei a morar com meus pais e tudo mais, e larguei tudo para poder fazer isso. E aí, eu fiquei estudando luthieria um tempo. E aí, eu já tinha encontrado o Vini em 2010, lá em 2011 para 2012, o Vini me chamou para ir num show da banda dele, que era o Project 46. Na verdade, ele me deu um CD, que era o Tomorrow, que ainda era inglês a banda, cantava em inglês. E aí eu fiquei, nossa, muito viciado na época, e aí ele me chamou, vamos no show. E aí, quando ele me chamou para ir no show, já era cantar em português, que era o primeiro disco do Project. Sim. E aí comecei vendendo merchandising. Primeiro show, eu lembro que ele falou assim para mim, você quer vender as camisetas da banda? Tá bom. Eu nem cobrei, porque eu não sabia nem que... Falei, pô, os caras são meus amigos, mano. Caralho, eu vou ficar aqui. Eles tinham uma merch da hora, né, mano? Não, desculpa aí. Não, pode falar. Do caralho, então. Daí, fui lá, vendi as camisetas, eu vendi tudo, lembra? Assim, porque eu era vendedor na Teodoro, então eu tinha essa experiência de vender. Eu lembro que eu vendi todas as camisetas, aí ele falou assim, mano, eu vou te pagar em cerveja. Eu falei, ótimo. Aí, pagou em cerveja e tal. E aí ele começou a me chamar para ir para os próximos shows. Aí eu conheci o resto da galera, o Jean, todo mundo. Sim. Na verdade, o Jean e o Vini e o Caio, que é o vocalista, a gente estudou na mesma escola, na pré-escola. Foi talvez quinta, sexta e sétima série, assim, na mesma escola. Então eu conhecia eles de vista, mas só os três, né? Eu não tinha amizade com eles nessa época, mas eu conhecia de vista. E quando eu reencontrei o Vini, já mais velho. E o Caio, depois de muito tempo, a gente morou no mesmo bairro, então eu frequentava o prédio do Caio direto e tudo mais. Então, quando eu cheguei na banda, parecia que eu conhecia todo mundo, né? Eram meus amigos de miliano. E aí comecei a vender camiseta nos shows, vender camiseta no show, até o dia que o Jean precisou de uma ajuda com a guitarra dele. E nessa época eu já estava estudando luthieria e trabalhando, né, lá com o Nê. Então, tudo foi muito perfeito, assim, né? Eu fiquei um tempo como luthier, e depois encontrei a banda e comecei a rodar com eles vendendo merchandising. E aí o Jean me chegou um dia num show no Carioca Clube e falou assim pra mim, ele falou, cara, você já pensou em ser hold? Porque deu um pau na guitarra dele, eu tava vendendo camiseta. Daí eu corri no palco para ajudar ele, coloquei a ponte no lugar, tinha saído a Floyd Rose, tinha assim, manha, né? tinha manha ali e tal, não sei o quê, coloquei, voltou o show. Acabou o show, ele falou, cara, você pensou em ser guitar tech? Eu falei, como assim? Eu falei, isso dá dinheiro? Na época eu precisava muito trabalhar. Ele falou, dá. Eu falei, então eu quero. Beleza. E aí comecei a rodar com eles como guitar tech, trabalhar na parte técnica no palco. E ali eu aprendi bastante, cara, porque era o underground do underground e a gente tinha o nosso próprio equipamento. Então, isso era o quê? 2012, 2013? 2012, 2013. Eu lembro que nessa época o Sepultura estava com o Batman
E o Andrés, no caso, né, tava com o Batman. E depois, se não me engano, até o Kruger fez algumas coisas ali com eles ali, não? Lembro do Kruger assim, colocando algumas coisas ali. Não, o Kruger deve ter sido muito rápido, então. Tipo, eu lembro dele ter um show ou outro, que ele tava fazendo o Angra, fez o Sepultura um pouco, mas coisa bem rápida. O Kruger eu acredito que não, acho que ele nunca fez Sepultura. Quem fez talvez foi o Fantoni, Rodrigo Fantoni. Pode ser, mas ele tava junto ali, tava tentando esquema no Sepultura de todo jeito. Eu lembro que ele tava em show de Sepultura, eu lembro de ver ele em show, acho que no Carioca uma vez, com os caras. Sim. Aí depois eu tive já a notícia que você tava com os caras, às vezes, dominou total. Então, na verdade, em 2013, quando eu comecei a rodar bem com o Project, foi onde eu comecei a conhecer a galera de outras bandas, conhecer, enfim, gente de outras bandas, equipes e tudo mais, e comecei, sei lá, até conhecer os primeiros heróis, assim, né? Você entra numa profissão, você tem sempre umas pessoas referências, né? Na época, quando eu entrei, eu não conhecia ninguém. E aí eu fui ouvindo pessoas, não, tal pessoa é foda, tal pessoa é foda, tal pessoa é foda. E aí fui entendendo que esse mundo é muito legal, cara. Eu tenho muitos heróis, assim, nesse meu mundo. E aí foi aonde eu comecei a conhecer a galera e trabalhando como luthier, já tinha experiência como luthier, já trabalhava como luthier e caí como guitar tech. E isso é um match muito bom, as duas profissões, né? Luthier e guitar tech. E o cara que faz isso, ele consegue engajar muito bem na profissão. Porque ele tem uma facilidade muito grande com o instrumento e isso é bem importante para quem é guitar tech, né? Principal, na verdade. É que nem todos que trabalham de hoje de guitarra vai ser exatamente luthier, né? São luthiers. Quando você tinha já essa coisa, já dá um salto. Sim, sim. Então, ser luthier é um upgrade muito bom, assim, para você começar na profissão de guitar tech. E aí foi aí que eu comecei a trabalhar com o Proj e outras bandas de outros estilos começaram a me chamar, porque eu comecei a gostar também da parte técnica, não só de ser guitar tech, mas de ser drum tech, de montar percussão, de tudo. Então eu comecei a rodar muito com sertanejo. O sertanejo também para mim foi uma escola, porque o Project fazia shows underground e o sertanejo era uma banda que rodava. Eu trabalhava com uma dupla que rodava muito. Chamava Hugo Pena e Gabriel. E era uma dupla que já tinha anos de profissão, de banda, né? De dupla, e eles já rodavam em casas legais, estruturas ok, shows bons toda noite. Então foi onde eu comecei a aprender uma coisa talvez um pouco mais profissional, saindo do underground e indo para isso. E rodava muito bem, assim. Também peguei muita roubada com sertanejo, show de prefeitura, né? O caramba, assim, mas, cara, funcionava muito bem. Foi uma escola também. Ali eu acho que talvez tenha dado uma endurecida boa para me preparar para o que estava vindo, que era... Comecei a fazer bastante coisa com Crisium, daí comecei a fazer mais metal. Foi aonde eu conheci o Tom e o Bill, do Sepultura. Quem me fez o link, na verdade, foi o Arthur, um amigo, e aí me colocou em link com eles e fiz o primeiro show com Sepultura. Que ano que foi isso? 2015, eu acho. Eles também eram novos no Sepultura, né? Vamos dizer assim, porque também... Cara, quando eles entraram, eu entrei um ano depois. Então. Quando o Tom e o Bill entraram, eu entrei um ano depois. E aí, enfim, eu acho que foi 2016 isso. Foi começo de 2016. Ano que vem faz 10 anos já. Caramba. E aí, cara, comecei a rodar com Sepultura, mas assim, pra mim, eu lembro muito bem de uns 2 anos antes, eu tava com um project num festival chamado Em Volta Redonda. Cara, eu lembro desse dia como se fosse ontem. Tava eu e o Caio, do Project, assistindo um show do Sepultura, no VR do Rock, no festival que tinha em Volta Redonda. E aí eu lembro muito bem do Caio falando assim pra mim, pô, você se imagina trabalhando no Sepultura um dia? Aí eu falei assim pra ele, velho, os caras que trampam com os caras, mano, tipo assim, é num nível estratosférico, mano, não tem como. Tem que demorar uns 10 anos de experiência aí pra eu poder rodar com esses caras. Pra mim era no mínimo isso. 10 anos de experiência para estar onde esses caras estão. Então, e estava tudo bem. Eu ia respeitar esse tempo. Eu não tinha pressa, sabe? Falei, não, e estava conformado. Falei, não, cara, 10 anos no mínimo para tentar, para conhecer alguém para chegar lá. E aí 2 anos depois eu estava lá. Então o primeiro show tava me cagando, assim. Parecia um jovem, assim. Tem muito bullying quando você tá no começo, assim? Bullying? Da galera? Não, cara. Você novo na banda, assim? Ah, tem. Mais o Paulo, né? Paulo então, gostava, cara. Paulo é foda. E a equipe, né, cara? A gente tem um gaúcho na equipe que é cara, ele é uma máquina de fazer piadas e aloprar as pessoas, cara. Que é o Mike. O Mike, ele é uma máquina. Então, qualquer um que entra, no começo ele entra tudo bem, tudo bem. Cara, 5 minutos Cara, você não aguenta, você chora de rir. Então, o Mike era um cara que, tipo, o primeiro show que eu fiz com eles, assim, primeiro show, assim. Acabou o show, eu tava desmontando o palco, aí eu lembro do Mike chamar no rádio, assim,
Dante, você tá no palco? Falei, tô no palco. Falei, cara, o Andrés quer falar com você aqui, vem aqui. Aí só que ele falou meio sério, daí eu olhei pro resto da equipe que tava no palco, todo mundo, puta que pariu. Aí eu já, nossa, mano, que merda. Eu já me cagando todo, assim. Fiz alguma coisa errada. Nossa, cara, puta que pariu. Aí os caras, aí o Dedé, que trabalhava, né? O Dedé falou, puta, mano, deu merda aí, cara. O Andrés não costuma fazer isso não, mano. E aí eu falei, puta, eu não conhecia ninguém, cara. Tá todo mundo muito sério comigo, assim. Daí eu me caguei todo, eu falei, puta, já eu cheguei no camarim, assim, daí o Andrés, uma cara de sério, assim, tudo bem? Aí, muito bom, você tem passaporte? Aí eu falei, tenho, e não tinha passaporte. Fala inglês? Eu falei, falo também, não falava. Falava só um pouquinho, assim. Falei, não, fala, não, tenho passaporte, sim. Então, vamos fazer os próximos shows com a gente aí, a gente tem um show internacional em breve também, então seria importante você ter. Eu, não, beleza, né? Eu virei as costas, falei, filhas da puta, mano. Eu fui já achando que tinha sido uma merda, confirmado, tá vendo? Eu falava que isso não era pra mim, droga, não sei o quê. E aí, enfim, aí deu tudo certo. E desde então eu tô lá. E como foi esse primeiro show internacional com os caras, assim, essa primeira coisa? Foi aquele do Egito. Caramba. Você lembra essa história? E não rolou esse show, né? Então, esse show aí foi acho que foi o primeiro internacional que eu fiz, que eu fui tipo, uau! Tô indo pro Egito, que demais! Nossa, a volta eu falei, meu Deus, tô chegando em casa, graças a Deus. Embaçado? Foi, cara, a gente, sim, foi um show que, basicamente, é que a história é muito longa, porque foram vários dias, em vários acontecimentos, né? Mas, resumindo, a gente foi pro Egito com um contratante de lá, que era um artista local, que é um cara que sempre tenta fazer esse tipo de evento lá, sempre tentou. Então, é um cara meio marcado pela política local de que ser um cara, um precursor de algo que para eles não é interessante. Então, um cara que está sempre tentando fazer evento de rock, essas coisas lá. Então, a gente foi com esse cara. E aí, basicamente, eu acho que ele não fez tudo o que tinha que fazer para acontecer o show em questões contratuais com prefeituras e a polícia, porque lá é um lance meio... regime militar, né? Então, não é só você ter a licença para fazer o show. Você às vezes tem até que pagar os caras para fazer o show, sacou? E, enfim... O Assisi lá, né? No comando, né? O general Assisi. Então, é um lance meio, tipo assim, deve ser difícil fazer evento. Não é no Brasil que você vai fazer um evento, você sabe os caminhos do que você tem que fazer. Lá você não sabe os caminhos muito bem. Então, esse cara foi um cara que ele tentou muito fazer esse show. Então, a gente chegou e ia até lá. O primeiro local que ia ser o show mudou, um dia antes do show. O nosso produtor, na época, foi lá ver o palco, olhou e falou, mas não ia ser o show nesse aqui? Ele falou, não, cara, mudamos, vamos ter que mudar o lugar, vai ter que ir para outro lugar. Só que esse outro lugar era um lugar muito afastado, era uma casa, literalmente, não era uma casa de show, era uma casa que no quintal da casa montaram um palco de madeira, cara, a estrutura do som era incrível, mas o palco era uma porcaria. E o show ia rolar, velho. E o Sepultura é isso, mano. Onde vai, tem palco, tem amplificador, tem tudo... Tem público, se tem público vai acontecer, não importa como. E aí, a gente passando o som, basicamente a polícia apareceu para prender o cara. Caramba. Levaram o cara, e nesse mesmo dia teve uma tempestade de areia. A gente ficou preso na casa, uma tempestade de areia. Cara, tem tudo registrado. Tem o Tidi, que era o produtor na época, ele tinha um blog que chamava A Produção Como Ela É. E aí ele registrou algumas fotos e vídeos do dia, do acontecimento, e escrito. Tudo, ele registrou tudo, assim. Maravilhoso, vou mandar isso para vocês depois, de repente, para quem quiser ver isso aí. Não sei se está online ainda, mas se ainda existe o blog, mas na época tinha. Eu mandava para todo mundo. Olha aí que eu tô falando, não é mentira. A gente coloca na descrição, pessoal aí. Vou tentar achar isso daí. E aí eu lembro, cara, que o produtor correu da polícia e a gente ficou na casa sem ter como voltar para o hotel. A banda no hotel, os empresários no hotel, todo mundo ligando, como é que vocês estão? Preocupado, tal, não sei o quê. A gente ficou aqui, o produtor foi preso, não vai ter o show, deu uma tempestade de areia, arregaçou tudo. E a gente conseguiu o cara que ia conseguir a van para a gente voltar, ele foi preso. Como é que a gente vai voltar? E a gente estava a 1 hora do Cairo, afastado. E aí, resumindo, a gente conseguiu pegar uma van de uns seguranças que estavam indo para o Cairo. Mas, assim, para chegar lá, os seguranças pararam a van no meio do caminho, pediram mais dinheiro, pediram dólares, né, deixar a gente no meio da estrada. Imagina no meio da estrada no Cairo. Cara, assim, loucura, velho. Chegamos no hotel, aí
nesse mesmo dia, a gente chegou no hotel umas 8 da noite, por aí, todo mundo já arregaçado, a viagem de volta durou 1 hora e cacetada que a gente pegou o trânsito, todo mundo já arregaçado, tentando fazer o show, correndo a polícia, né? Correndo a polícia, o cara sendo preso, a gente, mano, que loucura, velho. Aí chegamos à noite, aí os empresários falaram, cara, a gente vai ter que tentar fazer o show em outro lugar, porque tem um lance aqui com seguranças, o cara que contratou conhece uma gente, e ele já pagou, a gente tem que tentar fazer esse show, pelo menos para poucas pessoas, no lugar que ele escolheu, que é um pub aqui perto. Aí a gente, beleza, mano, vamos nessa, vamos embora. Aí fomos para esse pub, começou um pub com uma bateria pequena, a gente tinha que fazer no mínimo 4 ou 5 músicas. A gente estava num país muito longe, assim, numa situação meio sendo talvez até, como é que eu posso dizer, pressionados. A gente falou, cara, não vamos arriscar não fazer. É muçulmano, né? Não sei. Eu acho que é islâmica. É islâmica, né? A maior parte do Egito é islâmico. Eles têm os dois lá, né? Mas eu não sei o que o cara era, se era muçulmano ou islâmico. Tem cota, tem um monte de... Mas acho que a maioria do país é islamismo, se não me engano. Enfim, aí eu falei, cara, a gente não... Vamos nessa, se o cara tá pressionando tanto assim, vamos fazer. E a banda topou, todo mundo topou, vamos nessa. E a gente chegou nesse pub, eu lembro que era uma bateria pequena, cara, um palco sem sacanagem, assim, era talvez um pouquinho maior que essa mesa. Era um palquinho que quando a gente chegou, tinha um cara com voz e violão fazendo um som. E era um pub pequenininho, lotado o pub, assim, já rolando, aberto e tudo mais. E aí a gente chegou, montou a bateria num cantinho, botou uns amplos no chão, pequenininho, um combo de guitarra desse tamanho, um amplizinho de baixo pequenininho. A gente falou, cara, vamos fazer rolar e dane-se, 4 músicas só, vamos nessa. E aí a gente montando as coisas, meio que passando o som com o que tinha, com o que dava, chegou um repórter, cara, que o cara falou assim, eu sou do New York Times e vocês têm que sair daqui agora, porque a polícia tá vindo. Pra prender alguém, porque eles sabem que vocês estão tentando fazer o show, de alguma forma. E esse show não é pra acontecer. Aí, tipo, caramba, mano. E eu lembro muito bem da gente virando a camiseta. A gente tá com as camisetas de equipe do Sepultura, a gente virando as camisetas. Falou, vira as camisetas, tampa tudo que tem no Sepultura. A gente virando as camisetas assim, tal, no meio da balança, tirando a camiseta, virando, pra ficar toda preta. Começamos a desmontar as coisas rapidão. Aí o nosso produtor, na época, descolou uns carrinhos, que era tipo uns carrinhos que só cabe o motorista e 2 pessoas atrás. Quase um tuk-tuk motorizado, assim. Ele falou, cara, vamos tentar arrumar vários desses para voltar pro hotel, porque não tinha... Cara, não tinha aplicativo, não tinha nada para pedir um Uber. Doideira. E lá no Egito é um esquema de táxi que é tipo... como é que fala? Quando aquele esquema de táxi meio irregular, assim, que é tipo máfia, sabe? Máfia de taxistas, essas coisas, sabe? Clandestino. E os caras tudo cobram uma puta grana, vê que é gringo, cobra uma puta grana. Então, nessa hora, cara, parou um tuk-tuk desse, o cara já pegou 5, 6, enfileirou assim, enfiou os equipamentos nos tuk-tuk e vambora. Enfim, aí saímos de lá, assim, os caras falaram que viram as viaturas da polícia encostando perto. Então, a gente saiu, encostou as viaturas da polícia. Resumindo. Podia ter sido uma aventura embaçada. Cara, essa. foi uma aventura bem embaçada. A polícia parou a gente no meio do caminho outro dia, que a gente estava lá, acho que foi voltando do show do cara, da primeira tentativa de show, pararam a gente para cobrar propina, para poder deixar nossa van passar, porque viram que tinha equipamento com máquina fotográfica. E o cara que estava com a gente, que era tipo representante do produtor, deu uma grana para os caras. Cara, assim, o negócio foi tenebroso, cara. Foi tenebroso. Mas no final deu tudo certo, a gente conseguiu voltar, o consulado brasileiro ajudou a gente a voltar e tudo mais. Cara, assim, experiência pra vida, mano. Experiência que... Qual foi o primeiro que deu certo depois desse? Internacional, eu acho que a gente fez uns shows no México depois desse. México ou Colômbia, eu não tenho certeza, já faz muito tempo. E assim, todos esses anos você já rodou o mundo, né, cara, com a banda? Cara, acho que no total já deu, sei lá, a última vez que eu contei com a minha esposa, deu uns 54 países, eu acho. Caramba, cara, é legal demais isso aí. Muitos deles eu não vi nem a cor do chão. É isso que eu imagino, né? Você chega no local... A gente chega de ônibus, às vezes de turbans, assim, encosta na porta da casa de show, já chega montando tudo, passa som, daí à tarde sobra, às vezes, 2, 3 horinhas para dar um rolê. Mas eu sempre acabo ficando, tem corda para trocar todo dia, tem coisa pra fazer. E o seu trabalho é uma coisa que você chega antes e sai depois, né? Exato. E aí, às vezes dá meia-noite, eu tô lá e o bus call para ir para outro país é 1 da manhã. Então você acaba não vendo nada, assim. Já sai da casa, já entra no ônibus. Às vezes você sai só, às vezes sai da casa de show, olha assim a rua, nossa, que legal.
Assim é o exterior de uma casa de show nesse país, né? Tipo basicamente isso, assim. Então, mas cara, experiência maravilhosa, né? Poder rodar o mundo assim e com música, né? E você hoje em dia faz bastante, você pega, assim, responsável por palcos também de festivais, né? Eu lembro do ano passado você no Summer Breeze, que hoje é o Bangers. Sim. Tomando conta do palco. Cara, em 2015 eu tive o primeiro contato com uma empresa de produção técnica que chama, né, ainda existe, chama Audiobiz. É uma das maiores empresas de produção técnica no Brasil, eles fazem os maiores eventos. E aí em 2015, o Léo Soares, que é o Juntec lá dos Corpos e tal, pô, o Léo é um cara legal pra você trazer aqui, ele tem uma experiência boa com o Motorhead, foi Juntec do Motorhead há muito tempo. E deve ter boas histórias do Leme pra contar. E o Léo me chamou para fazer um trampo uma vez no Lollapalooza, por essa empresa. E ali, cara, talvez tenha sido um gatilho para o que pudesse vir a ser o Dante de produção técnica, assim. Porque na época até então eu só conhecia o mundo de Hold, Guitar Tech, essas coisas, né? E aí em 2015 a Audiobiz teve o Lollapalooza, e aí foi a primeira vez que eu trabalhei como Hold num palco de um festival grande. Eu já tinha feito em 2013 o Monsters of Rock, mas com o Proj como Hold. Foi onde eu conheci o Rogerinho lá do Motorhead, conheci o Bibica. Sim. E aí, cara, nesse dia, em 2015, foi onde eu fui pra ser road e eu olhei e falei, mano, que doido isso aqui, cara. O que essa galera tá fazendo pra montar esse festival? Foi onde eu conheci o cara que monta o palco. Eu conheci o cara que organiza os horários do evento, o cara que coordena toda a produção técnica de como monta o som, monta a luz, monta o palco, é complexo, a ordem de acontecer, a ordem da estrutura, a responsabilidade de onde vai passar os cabos, que isso pode atrapalhar muita coisa numa montagem. Esse cara é tipo um regente, assim, é um cara que meio que parece que ele fica lá na frente fazendo assim, ó, na frente do palco, assim, ó. Então, e os caras, monta aqui, sobe a luz, desce luz. Porque uma coisa legal disso daí é que, assim, principalmente o pessoal que está no underground, o pessoal não imagina a complexidade técnica de um palco de evento, né? Porque... É muita gente envolvida, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É muita coisa, muita coisa. E esse cara... E onde eu conheci a galera da Audiobiz, assim, foi onde eu falei, mano, esse mundo tem muita coisa para fazer ainda. Tem muita coisa para fazer, que dá para fazer. E aí foi onde eu realmente me interessei em entrar nesse lance da parte técnica. E o Stager Manager, em especial, assim, você... É um trabalho que eu diria que é hoje talvez um dos trabalhos técnicos mais subestimados. Porque você tem que lidar com o artista, você tem que lidar com a parte técnica, você tem que lidar com a parte da produção executiva também do evento, né? Na verdade, não. O que você acha que pega mais? O stage manager, ele não é um cara que tem que lidar muito com a banda. Ele tem que lidar com a parte a parte técnica da banda, né? Tem que lidar com o production manager, com o stage manager da banda. Então, a banda mesmo... Só vai entrar lá e vai tocar. Ela só vai entrar e tocar. Ele tem que lidar com quem trabalha para eles, né? Eu não lido com parte executiva. Tem vários tipos de vertentes dentro dessa profissão, mas alguns são os que fazem a pré-produção. Esse cara, sim, talvez tenha que lidar com alguma coisa de parte executiva, mas ainda assim não é muito da competência dele. Ele tem que lidar com a parte técnica, né? O stage manager, ele é o cara que, na maioria das vezes, recebe informação por e-mail, ele acompanha, mas não é o cara que interfere na troca entre o artista e a produção técnica do evento. Ele é o cara só que pega toda a informação entre banda e produção técnica e administra no tempo e no espaço que ele tem no palco. Essa é a função do stage manager. Aí o production manager, que são pessoas que lidam com o resto, ele é o cara que, durante meses ou semanas antes do evento, que conversa com a banda e fala, olha, a gente pode fornecer isso, ó, isso a gente não tem, isso vocês têm que trazer, isso a gente coloca. E aí, quando tudo está decidido, o que vai ser feito, ele entrega na mão do stage manager. Ó, cara, você tem que gerir tudo isso daqui. Você tem isso aqui para fazer. Você tem esse espaço, tem isso praticáveis, você tem essas equipes, você tem que fazer isso acontecer dessa forma. E aí eu tenho que seguir esse plano, né? Essa é a ideia. Porque se não seguir esse plano, não se perde, né? Por isso que tem que ser tudo muito bem organizado, muito bem conversado, muito bem resolvido
antes de começar o evento. Porque não dá, no dia do show, na montagem, não tem tempo para surpresa. Às vezes acontece, sim, a gente tem que mudar alguma outra coisa de última hora, mas isso tudo é meio quase que planejado, né? E quando não é planejado, cara, a gente tem uma excelente equipe, temos pessoas e temos equipes de empresas que trabalham com a gente que são muito boas, então a gente consegue resolver isso, na maioria das vezes, num tempo hábil. Pode ver que, cara, há anos a gente não ouve falar um festival grande que cancelou por problemas técnicos. Não tem atraso. Não tem atraso. Hoje em dia não tem atraso. Hoje em dia não é permitido ter atraso. O Allianz Parque é um dos lugares mais rígidos para isso, para horário. Aliás, todos, né? O Morumbi, todos são. Tem um esquema muito rígido de horário, porque horário resulta em mais barulho em bairro, né? E bairro resulta em lei do PSIL, não sei se chama mais isso, mas... Acho que deve ter. Então, isso tudo é muito bem acertado. Por isso que a produção técnica tem que ser muito bem alinhada antes, para não ter espaço para erro, entendeu? Para quem não conhece, assim, tipo, é leigo e tal, que hora que começa o trabalho de um festival? Por exemplo, pegar o Summer Breeze que você está tomando conta do palco lá. Que hora que começa o trabalho no Summer Breeze, por exemplo, num sábado? Ó, assim, se você perguntar desde a montagem, começa 15 dias antes. Não, montagem, mas assim, no dia. Já tá no montagem, dia? Depende, cara. Por exemplo, eu quando eu vou fazer o Summer Breeze, às vezes é um final de semana, sábado e domingo, 2 dias de evento. Eu começo na quinta-feira, que aí o palco já está montado, a estrutura está montada, está começando a entrar áudio. Talvez seja uma das últimas coisas que entra. Começou a entrar o áudio, é onde eu começo a alinhar a minha parte técnica. Eu pego todas as informações que eu recebi de todas as bandas, pego as informações que eu tenho de equipamento local e eu começo a bater a lista. Você vê, ó, a banda que precisa disso, fornece com isso, meu fornecedor tem isso, bom, beleza, tem tudo, próxima banda. Então eu começo a organizar, para quando as bandas chegarem, começarem a chegar um dia antes do show para poder passar som, ou no dia do show, eu tá com tudo pronto. Ó, vocês me pediram isso está aqui, aqui é seu espaço, esses são seus praticáveis, esse é o seu tempo de show, e é isso. Mas a gente começa sempre, se o show é sábado ou domingo, a gente começa na quinta, tipo, 8 da manhã, mas no dia do show, talvez 6 da manhã, dependendo da banda, dependendo do horário que tem de load-in. Mas entre ali 6 e 8 da manhã, onde basicamente a gente começa todos os festivais, mas aí não tem hora para acabar. Aí vai, às vezes, se o último artista começa às 11 da noite e acaba meia-noite e meia, eu saio de lá 4 da manhã. Porque tem que mandar o artista embora. O artista é prioridade sempre. Então, a primeira coisa que tem que sair do palco são as coisas do artista. Às vezes tem artista que tem 7, 8, 9. O Coldplay, eu fiz os últimos 2 no Brasil, eles tinham 60, quase 70 carretas. Então, a gente está falando de um loadout ali de quase 12 horas, 10 horas, dependendo do tamanho da produção, né? E da agilidade, depende do lugar. Tem lugar, às vezes, que você não consegue fazer 12 carretas de uma vez. Acho que nem tem lugar que você consegue fazer isso. No Brasil, em São Paulo, principalmente, o máximo que você consegue é 3 no Allianz ali, e mais talvez no Morumbi, umas 4, 5, talvez até 6. Mas é tudo muito bem planejado para poder se acabar logo. Então, no evento não tem muita hora para acabar. Tipo, agora deu horário, vai embora. Não tem. Aí, por exemplo, o System of a Down tocou no Allianz aí 2 dias seguidos. Então, assim, terminou o show, vi que estava no sábado, o cara termina, ele até cobriu a bateria, tudo. Fica alguém lá da equipe direto ou não? Não. Ontem Só pode ir segurança. embora. Só segurança mesmo do local. Só segurança no local. Acabou, cobre tudo e vai embora. Entendi. Fica a galera no local. Uma pergunta que eu queria muito fazer, até legal para o pessoal que está montando uma banda agora, porque é o seguinte: todo mundo que monta uma banda sonha um dia estar no status de um Sepultura, de uma banda gigante, e a gente sabe que a caminhada é gigante, né? Tanto na sua experiência como roadie, na sua experiência como guitar tech, na sua experiência como stage manager, e principalmente em festivais onde você lida com bandas de diferentes estaturas, vamos dizer assim. Qual é a principal diferença que você sente na estrutura de uma banda pequena para uma banda grande, vamos dizer assim? Cara, eu acho que a principal estrutura que as bandas têm que ter, independente se elas têm muito ou pouco equipamento, é só organização. Eu vejo hoje em dia que tem várias bandas pequenas que têm uma boa organização, e aí não importa se o cara tem muito ou pouco equipamento. É uma máquina que vai funcionar, pequena ou grande. Banda é uma máquina que ela tem várias engrenagens, e se essas engrenagens não estiverem muito bem alinhadas ou polidas ou lubrificadas, vai dar ruim, independente se é uma banda pequena ou grande. Então, o que eu vejo bastante é que hoje as bandas elas se esforçam para se organizar. E falando de uma estrutura técnica, hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem bandas pequenas que têm um ótimo equipamento super portátil.
E isso é o tipo de organização que é muito importante para a sobrevivência de uma banda, né? Tem banda que ele exige ter um equipamento mais arrojado, mais mesas de som, ou muitos efeitos, banda que tem muito componente eletrônico, então essas coisas têm que ser muito bem organizadas. Se for uma banda pequena, tem que ser mais organizada ainda, porque ela não pode ter margem para erro, né? É um equipamento caro, é um equipamento que para rodar precisa estar seguro, num case, né? Bem protegido, porque se der pau pode acabar um show. Se é uma banda grande, deu pau numa mesa, o cara tem outra, né? Se tem uma bateria, deu pau, quebrou um bumbo, quebrou um casco de bumbo na viagem, o cara tem outro bumbo, entendeu? Uma banda pequena, não, né? Então, a coisa que eu mais olho, que eu mais observo, não é nem o quanto eles carregam de equipamento ou estrutura, e sim a organização deles. Isso, para mim, é o principal, assim. Uhum. Cara, e aproveitando nisso, eu vou emendar uma outra pergunta, já indo mais para a parte do luthier, do Guitar Tech. Hoje em dia tem muita polêmica com essa coisa de som orgânico, som direto em linha, né, através de simuladores, de apps, né, que simulam distorção e tudo mais. Realmente faz a diferença? Ou, na sua opinião, hoje em dia a tecnologia ela realmente consegue simular? Vale a pena você ligar direto em linha? Cara, isso é um assunto polêmico, né? Polêmico, né? Polêmico, né? Joguei no ar. Jogou no ar, assim. Joguei no ar, né? Cara, eu gosto, eu sou apaixonado por amplificador, eu sou apaixonado por essa coisa old school, pelo vintage, eu sou apaixonado mesmo. Mas a praticidade é tudo, né? Então, eu não me importo de fazer uma turnê com uma banda usando Quad Cortex. Caguei, sério, de verdade. Não me importo. Na minha profissão, é ótimo, inclusive, né? Me emociona? Não. Aí é outros 500. Bumbo é bumbo, caixa é caixa. Como já diria meu professor Cabelo. Conhece o Cabelo San Giacomo? Uhum. O bicho é incrível. Como já dizia o Cabelo, bumbo é bumbo, caixa é caixa. Não me emociona fazer uma turnê com um Quad Cortex, porque eu sou um amante de guitarra, amplificadores e tudo mais. Se eu me importo? Não. Eu vou fazer e vai ser lindo, vai ser do caralho, o som é bom. Se você usa o in-ear, que é o fone de ouvido de retorno, é melhor ainda. Para mim, a entrega é mais fiel do que se eu botar umas caixas de som no palco, monitoração e usar. Para mim, o in-ear ele entrega muito mais a proximidade do amplificador. Para usar uma Quad Cortex, um Kemper, qualquer tipo de... Relaxa. Qualquer tipo de simulação. Tá me deixando nervoso esse assunto. Polêmico. Mas, por exemplo, eu fiz agora 9 shows com o Eagle Kill Talent, abrindo pro System of a Down, eles usaram Quad Cortex. Cara, foi assim, fantástico. Porque a gente tinha pouco tempo ali para testar as coisas, a gente transportava as nossas coisas junto com as coisas do System of a Down. Então, usando o Quad Cortex, me diminuiu muito equipamento para carregar. Facilitou a vida deles que estavam transportando as nossas coisas. Facilitou a minha vida na hora de organizar as coisas. Facilitou a minha vida no sentido de não ter que me preocupar com o amplificador, se a energia está boa, se a energia está ruim, né? Então, era ligar o mesmo som sempre, né? E no in-ear, baita som, cara. A entrega é ótima. Funciona muito bem. Tem várias opções de timbre ali, que o Theo e o Nipper criaram uns timbres muito legais ali de guitarra, a Cris também de baixo. Então, foi bem interessante. Foi a primeira vez que eu fiz, inclusive, uma turnê com uma banda que só usava tudo quad. E foi animal, cara. Para mim foi muito bom mesmo. E aí agora fazendo esses shows com Sepultura, logo na sequência já fiz 2 shows agora, né? A gente fez Porão do Brasília, Porão do Rock, e ontem que foi em Virada São Paulo, Cultural. Virada Cultural em São Paulo. Cara, peguei o amplificador do Andrés, assim, liguei tudo ali, fui na frente das 2 caixas, tirei o fone de ouvido e... Zan, can, can. Oh, que saudade. Muito bom, cara. É outra sensação, né, cara? É outra sensação, assim. Muito mais orgânico, né? Muito mais orgânico, volume, você sente da onde está vindo. Você toca de costas, cara, perto do amplificador, você sente aquela vibração bater na batata da perna ali, sabe? É muito maravilhoso. É uma outra sensação, né? É tipo a MP3 e o LP da guitarra, exato, né? Tipo... Exatamente. Mas, assim, eu também sou muito a favor da praticidade.
numa turnê do EKT com System não faria o menor sentido eles viajarem tudo com amplificador apenas pelo purismo, né? Pelo preciosismo. Ali foi praticidade pura e deu muito, porque pro técnico de som, pro PA lá na frente, é um baita som, cara. Fica grande, fica legal também, se o cara souber usar, né? E se os timbres também forem muito bem feitos. Se você pega uma quad hoje, pega o que vem nela e sai pilotando, cara, você tem que ter a manha de timbrar legal, para poder vir um som bom, senão vai vir um som de sempre. Tudo meio parecido, assim, né? Agora que você... pode continuar. Só uma última curiosidade. A gente fez uma vez aquele Metal Allegiance. Sim. Que foi agora em fevereiro, foi na NEM. Fazem lá, foi na NEM. E aí eu lembro que no dia, cara, eram vários guitarristas. Puta, cara, Scott Ian. O Alex Koenig, né? Alex Skolnick. Tinha uma galera ali nesse dia. O Friedman apareceu, Martin Friedman. Né? Martin Friedman apareceu. Pô, foi do caralho, assim. Só que quando eu cheguei, cara, tinha umas 9 Quad Cortex no palco, assim. Quase que eu falei, pô, por que eu não trouxe a minha, né? E aí, e atrás, mais engraçado, era um paredão de VH, que é justamente o amplificador que o Andreas usa. Então, todo mundo pegava as Quad Cortex, colocava nos returns dos EVHs, e todo mundo com o mesmo som de guitarra, cara. É o mesmo som de guitarra, é inacreditável. Caramba, todo mundo com o mesmo som de guitarra, mano, meio anasaladinho, fechadinho, assim. E eu lembro que no dia eu só levei um wah-wah, espetei no ampli, botei o setup que o Andreas usa e volume, torei. Tchan, 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 tchan. Cara, eu olhei pro lado, tava o Martin Friedman esperando para passar som com a Ibanez dele, assim, era uma Ibanez? Acho que ele usa Ibanez. Acho que é Ibanez, é. Ibanez dele segurando aqui assim e tal. E aí tinha aquele cara do cabelo branco, grandão, como que é o nome dele? Qual banda? Putz, cara, não vou lembrar, eu sou ruim de nome, cara. Enfim, inclusive eu sou ruim de nome de guitarrista. E aí esse cara tava todo mundo assim, olhando assim, na hora que eu levantei o volume e toquei, todo mundo ficou meio olhando, todo mundo falando nos amplificadores, aumentando os volumes assim, tá ligado? E aí eu lembro que quando acabou o show, os brasileiros, amigo meu que tava lá, falaram, cara, é impressionante a diferença do som de guitarra do Andreas para as outras que estavam lá, para as quad que estavam lá, assim. Dava para saber que eles estavam usando o Quad Cortex, porque o som que vinha do ampli do Andreas do palco já era avassalador, assim, já era muito bom. Porra. Então é uma diferença, né, botar para comparar mesmo ao vivo ali, né? Pô, legal, cara. E assim, agora que você já tem toda essa experiência, já é conhecido, com essa coisa do Sepultura, vai parar, não vai? Você recebe convite de gente lá de fora para trabalhar com eles? Cara, tem convite, tem coisa acontecendo, mas eu tô bem focadão nessa Você tour. tá ainda nisso, né? Sim. Tem coisa acontecendo, tem coisa, mas nem é de banda, na verdade. Tem coisa acontecendo mais da parte da produção técnica mesmo, né? Das empresas que eu trabalho, eu já estou engajado bastante nessa parte de produção técnica, então se o Sepultura, na hora que o Sepultura parar e realmente não tiver mais shows, eu vou migrar talvez para essa área. Se eu tiver algum convite de uma banda que vale a pena, que vale a pena realmente, eu com certeza eu vou. Enfim, preciso trabalhar também, né? Então, cara, eu vou pro que tiver, eu vou pro mundo. Não tô E nem você aí. consegue fazer ainda tipo esse trabalho de luthier em casa? Você tem a oficina? Então, justamente isso. Por isso que eu também não tenho pressa, não tenho... Mas você tem tempo para fazer? Tenho. Você tá sempre viajando? Ah, mas quando eu não tô viajando, eu tô trabalhando lá. Cara, basicamente a luthieria para mim é a minha aposentadoria. Então eu continuo atuando como luthier, continuo trabalhando com isso. Hoje a minha primeira profissão é trabalhar na estrada, mas vai chegar uma hora que eu vou parar. E se o Sepultura parar e ninguém me chamar para trabalhar, eu vou virar só luthier, e tá tudo bem também, né? Ah, com certeza não, cara. Com certeza vai ter um monte de convite. Tá tudo Você bem, é novo. é uma profissão que eu amo. Você é novo e tem muita experiência, cara. E assim, você recebe, por exemplo, pessoa que tem uma guitarra lá, tem pessoas entusiastas, guitarra, um monte de coisa. Você recebe muita gente, assim, tipo, que nem é músico famoso que quer arrumar um instrumento com você, quer que você dê um trato ali? Sim, às vezes, quando eu tô em tour, algum fã do Sepultura, alguém, pô, eu vou no show tal, você consegue regular minha guitarra? Ah, consigo. Às vezes, à tarde, sobra 2, 3 horas ali, eu levo a guitarra lá pra minha bancada, que já tá montada, né, no show ali, e faço setup pro cara, acontece. Acontece sim. E uma outra coisa também que hoje em dia é muito comum, não sei se você faz, de repente, você faz workshop para os caras também, de guitarra, também de técnico também ou não? Nunca fez? Eu faço algumas coisas para a Casa do Road, que é uma loja que é específica para não só para road, mas para cinema, para tudo. Eles vendem equipamento para esse tipo de coisa, fitas e acessórios para quem trabalha com isso, tipo microfone, pedestal do microfone, eles têm tudo assim. Então, e eles têm uma veia de
divulgar o projeto, de divulgar a Casa do Road, de divulgar as profissões dentro do backstage, e eles sempre colocam como talvez um exemplo ali de poder ensinar as pessoas e passar um pouco da minha experiência, né? Então, eu fiz bastante. Eu já fiz um workshop uma vez de luthier, que foi um dia só, mas foi muito bom também. Eu quero fazer mais, assim que eu tiver mais tempo, eu quero fazer com certeza. Para a linguagem de hoje, você pode até fazer um curso, né, para a galera. Uma coisa mais básica mesmo, para quem está começando. E isso é uma coisa que as pessoas me cobram muito para fazer, cara, mas não é só fazer. Tem que ter um momento. Mas desenvolve o negócio com calma, enfim. Eu estou pensando, sim. Eu já tenho algo desenvolvido na minha cabeça, falta pôr aí no papel ali. A hora que eu tiver um tempo e quiser realmente, não, vamos focar nisso. Hoje eu estou focado em outras coisas, mas na hora que eu for fazer, com certeza vai ser algo legal. Pô, legal. E uma coisa que a gente sempre gosta de perguntar aqui no podcast é sobre o pessoal que está começando, o pessoal que está montando uma banda agora, né? Considerando aí de toda a sua experiência, desde ter montado a sua banda e vender CD ele tem lá banda na também. Porta, né? Tenho. Exatamente. Até todo esse seu trabalho, quais dicas você tem para quem está começando montando uma banda? Cara, montando uma banda, eu não sou um bom exemplo para isso. As bandas todas não caderam muito certo. Não, você acabou de falar que tudo que você começou, você já começou uma banda já pensando naquela coisa do negócio, como Não, mas não deu certo. O negócio que não deu certo. O negócio que foi para falência. Mas Tanta banda que deu certo. Mas você vive de música. Aí, ó. Cara, eu acho que é que hoje modernizou muitas coisas, né? Eu ia falar, entregar panfleto e colocar cartaz na rua, porque é meu exemplo, né? Foi as coisas que eu fazia, né? Mas eu acho que a primeira coisa é, de alguma forma, divulgar para que chegue nas pessoas do melhor jeito possível e não esperar que a divulgação venha. Na minha época, era colar lambe-lambe na rua, entregar panfleto na porta de evento e dar CD para as pessoas. Hoje em dia, talvez seja, né, trabalhar a internet, trabalhar a mídia social e por que não também, na porta de show, entregar panfleto. Isso, inclusive, é uma coisa que funciona até hoje, sim, na real, né? Sim. A galera que é mais purista do metal, inclusive, ama esse tipo de coisa. Sai do show, tem gente lá. Sai do show entregando panfleto, o cara pega essa banda aqui, não sei o quê, pô, legal, vou seguir. E se tem uma identidade visual legal, se tem, principalmente, música boa, né? Então, eu acho que, cara, a divulgação e o marketing é a alma do negócio, né? Quando você tem banda, né? Com certeza. E você tem banda, né? Você acabou de lançar coisa também. Sim. Fala um pouquinho aí. Cara, eu tenho um cowork com mais 2 amigos, o Luciano e o Bruno. E o Luciano é um excelente baixista e também é produtor. E esse cowork é onde eu tenho a minha luthieria, o Luciano tem o estúdio dele e o Bruno tem uma agência de publicidade. Então, o Bruno e o Luciano, eles têm o Divã da Alma, que é a agência de publicidade e o estúdio juntos, né? Eles trabalham juntos nisso. E aí o Luciano, acho que na pandemia, o Luciano estava gravando um monte de músicas, aqueles cortezinhos de 30 segundos, 1 minuto, para vender na internet. E aí ele me chamou um dia e falou, mano, põe umas guitarras aqui. Daí eu coloquei, a gente foi se curtindo, tocando, né? Se namorando, tocando. O Luciano toca muito, filho da mãe, cara, gosto demais. E produz bem e tal. E aí surgiu a ideia de umas músicas, mostrei para ele, e aí a gente chamou o Bruno, que é o vocalista. E aí procuramos um baterista e montamos a Fôlego, que é uma banda que só acontece quando a gente tem tempo. Mas a gente já tem música no Spotify, a gente ensaia, mas a gente leva isso muito no amor e menos na cobrança, né? Porque todo mundo tem sua profissão, tem filhos e tudo mais, né? Não dá para levar isso também como carro-chefe da nossa vida, né? Vocês têm um tempo, vocês pegam um fôlego e vão fazer. A gente pega um fôlego e vai, exatamente. Vou usar isso. A gente pega um fôlego e vai. Tá legal para o pessoal que está acompanhando aqui, a gente deixa aqui o link também. Legal, cara. Essa aqui é a camiseta, som, esse aqui é o nosso símbolo. Sim, a gente coloca. Legal. Fôlego, Esse aqui é o nosso símbolo da Fôlego. Em breve a gente vai lançar mais algumas músicas, videoclipe e tudo mais. E para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, quiser saber mais de você, assim, você tem um esquema ou é Instagram? Cara, Instagram. Eu foco tudo no meu Instagram ali. Eu sou um cara muito preguiçoso para internet. Eu já deveria ter o Instagram da minha oficina, deveria ter essas coisas. Mas lá tem um contato da sua oficina? É só me chamar no privado ali que a gente conversa. Mas eu sou bem ruim. Nossa, cara, sou ruim de internet, cara. Às vezes eu posto ali, mas eu posso sair correndo, sabe?
Talvez pela correria do seu trabalho também, né, que exige muita coisa. Por exemplo, você está num festival ali, você não respira. Assim, você mal come. Mal come, só pega o celular para ver o horário, no máximo. Pô, mano, queria agradecer demais. Então, a gente deixa mais ou menos em 1 hora ali para não estourar, tá ótimo, saturar as pessoas também, mas para ter aquele gostinho de, querer saber mais desse cara. Claro. E de repente até se procurar aí para... Legal demais ter você Obrigado aí. por ter chamado aí, cara. É isso, um prazer. Bem legal. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu acho que eu queria saber se você perguntou para quem está começando, para uma banda pequena que precisa fazer show. Ó, a Silvia está perguntando, né, fazendo uma pergunta importante aqui, vocês não devem estar ouvindo, está perguntando para uma banda pequena que está fazendo show, está começando a fazer show. Qual que é o setup que você indica aí? Qual que é o setup? Básico, assim, para uma bandinha. Cara, eu acho que se a banda tem um approach de investimento, acho que trazer o seu próprio sistema de áudio é importante, mesa de som. Hoje em dia, o que eu vou falar aqui pode parecer esquisito, mas talvez tem uma banda pequena que não tem condição de pagar um técnico de som, hoje em dia a banda consegue fazer por ela mesma, né? Estudando ali a mesa e tudo mais, uma coisa muito específica e pontual. O básico. O básico, uma banda consegue fazer, comprar uma mesa de som pequena para poder começar a se entender como banda, como músico, como gosta de ouvir e tudo mais. Mas, óbvio, cada um tem seu próprio instrumento, né? Para o baterista é difícil carregar uma bateria, né? Mas a principal dica é não sofra. Eu sei que, às vezes, o cara tem uma banda e ama amplificador e tudo mais, mas isso pode se tornar um sofrimento na estrada. E isso é uma das coisas que, na maioria das vezes, dos músicos dá uma bodeada de ter banda. O cara é tão preciosista que ele quer ter amplificador e aí, não dá para levar, custa caro, quebra, não sei o quê, não sei o quê. Então, não sofra muito com isso, tá? E se for sofrer, só fica calado. Se for sofrer amplificador, tu vai usar amplificador e é isso. Você assumiu que vai gostar disso, porque são dois mundos muito diferentes, né? Então, realmente, acho que a praticidade é tudo, cara. Se você tem uma banda e quer rodar bastante e não quer se importar muito sofrer e sim organizar melhor o seu show, dar eu acho que a experiência é tudo, cara. A experiência do show é tudo, assim. Se o cara, não importa se o cara tem amplificador ou não tem amplificador, mas se o cara der uma experiência boa pro público, tanto como banda, como presença de palco, como equipamento, como organização, cara. Quando você vê uma banda, quando a banda é organizada, você fala, pô, legal, os caras parecem profissa, sabe? E isso é importante ter. E assim, o cara também é uma coisa que a gente aprende, é tocar para 10 pessoas como se estivesse tocando para 1000, não interessa. Isso é o que eu aprendi com Sepultura, cara. Não é? Isso aí eu aprendi com Sepultura, assim, sem dúvida nenhuma. Não importa o número do público ali, você vai fazer o mesmo show. Eu não me recordo de ter feito um show vazio nos últimos 10 anos. Não me recordo. Tivemos shows com poucas pessoas em lugares grandes, mas foi tipo na Mongólia. Um lugar que cabia 3.000 e tinha 500, mas pô, a gente tá na Mongólia. E os caras tocavam igual. Não, igual. E assim, com equipamento muito merda. Mongólia, de novo, Mongólia. Eu nunca imaginei que ia pra Mongólia fazer um show do Sepultura. Então a gente foi, tinha 500 pessoas. Pela parte técnica, a gente tinha derrubado o show, porque não tinha condição de acontecer o show. E a banda, não, estamos na Mongólia, mano. Tem 500 pessoas, tá louco? Vamos tocar com o que tiver. E aí esse tipo de experiência que é legal, assim, cara. Mostrar para as bandas de hoje em dia. Não se apegar muito à parte técnica, porque a experiência pro público é maravilhosa. Então, se você for uma pessoa organizada, com uma parte técnica reduzida, vai ser bom em qualquer lugar que você for tocar, entendeu? Tipo, menos é mais. Menos é mais, sempre. Sepultura é uma banda que é menos é mais total. A gente viaja com uma estrutura grande na Europa, nos outros países, porque nos permite. Aqui tem caminhão, tem como, mas a gente não carrega nem metade do equipamento que a maioria das bandas de metal grande carregam. O Megadeth, sei lá, 2, 3 carretas, o Sepultura é uma. O parafernália. Nosso equipamento de áudio, nossos rides de bateria, uns telãozinhos e foi, entendeu? E o que vale é a experiência auditiva, a experiência de tudo do show, né? Uma consideração final aí, senhor Pedro? Não, pô, eu tenho muitas perguntas, dava para ficar umas 3 horas aqui. Pois é. Mas aí é que é legal, porque a gente já tem até o pretexto para chamar o Dante de novo então, futuro. Bora. Então, logo aí, mais o Dante volta no nosso podcast. Bora. Isso aí. Obrigado demais, mano. Obrigado muito legal estar com você. Muitas aulas aí para quem, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí. É isso aí. Obrigado demais. Se você curtiu, comente, curte, compartilhe, participe aí do MUBI. Siga Fôlego. Siga Fôlego, isso aí. Fôlego. Procura lá já no Spotify, nas plataformas.
E quem quiser aciona aí o sininho aí, segue a gente que é bem legal, certo? Valeu. Se vê no próximo no MUBI.